So I got a dream that I'm gonna be at the top of the scene. On every screen, making my presence something to be seen, yeah. I'll make them all see that I could be anything I wanna be. If you got a dream, then you need persistence and lots of belief, yeah. Yo, don't take that negative energy, I replace that. I just wanna be me, I don't fake that. I just wanna be free, yeah, chase that. I got a new obsession, it's helping and teaching and giving everyone a lesson. It's living and winning and building something that's impressive. I don't wanna do the same thing, I wanna be progressive, So I'ma make a new me, a new beast, a true fiend. He's everything that he wants to be. Look in the mirror, what he wants to see is a dude looking back at me. I stay on track, yeah, track things. I'm setting goals, life hacking. I'm steady stacking. I see myself being happy. A better me with a strategy that I'm attacking. Put me to the test and you know I'll lace that. Hit me in the face and I'm hitting right back. I enjoy the chase, so I'll stay on track, yeah. I enjoy the race, so I'll make that back. Got a lot of dreams that I'll make. Pode. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal. Não sei que hora você vai estar assistindo esse programa, mas espero que você esteja bem. Nós estamos aqui no nosso terceiro episódio do Anonymous S.A. E temos uma pauta bem legal hoje para discutir, né? Temos um casal bastante, vamos dizer assim, peculiar e muito interessante para quem eu já fui possa de cara conhecer. Neles, olha. Certo? Paixão. Minha amiga Kélia gostou muito, né? É, apaixonante. Quer apresentar os nossos amiguinhos aqui? Eu prefiro que eles se apresentem. Porque a paixão tá tão grande assim, tô seduzida por eles. Gente, boa noite, boa tarde, boa madrugada, bom dia, aonde quer que você esteja. Nós somos os Anônimos S.A. Estamos aqui no nosso terceiro episódio para mostrar para vocês anônimos que fazem toda a diferença. E conosco um casal que eu fiquei apaixonada. E eu vou dar a palavra primeiro para eles se apresentarem, enquanto eu babo aqui. Pode começar, meu amigo João? Pode ser. Olá, tudo bem, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Boa madrugada. Boa madrugada. Não sei em que momento vocês vão estar assistindo, né? Mas eu sou o Gerlon, prazer em conhecê-los. E... É da terrinha, é de Belém? Eu sou de Belém, sou de Belém. Já estou aqui em Paraupebas, tem uns 2 anos. Na região estou aqui uns 6 anos, né? Mas sou de Belém. E você, meu amor? Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Depende do horário que você está nos vendo, né? Bom insônia para vocês. Eu sou Edilson, né? Eu sou o esposo do Gerlon. Eu estou aqui na região... A gente vai fazer 3 anos. Vai completar 3 anos agora, né? Em setembro. Na região? Em Paraupebas. Ah, tá. Em Marabá, eu estou com a minha família desde 2003. Eu sou de Belém. Eu vim acompanhando a minha família, né? A Marabá. Tive um período... Voltei a estudar em Belém por um período de 2 anos. E aí voltei. Nisso que eu voltei... Conheci o Gerlon, não vou dar spoiler, é isso. Meu nome é Edilson. Vamos ver o que vai acontecer. Deixa que a gente vai tratar disso. Eu ia contar toda a história. Por isso que eu também cortei logo, né? Deixa que a gente vai tratar disso. Daqui a pouco aparece lá, abre e acabou o episódio. Que coisa linda, né? Já chegamos ao final do episódio, tchau. E isso é tudo, pessoal. Parem com isso, parem com isso. Ó, pessoal, hoje a gente está vivendo o mês de julho, né? Mas nós tivemos em junho aqui o mês do orgulho gay, e nós queríamos não perder essa vibe dentro do Anonymous e entrevistar um casal que já tem aí 7 anos, né? Você já tem pelo menos aí 7 anos. É um casal já consolidado, já estão passando pela crise dos 7, né? Vai por mim, eu já passei por 3 dessas. A gente começou a crise no ano 1, mas a gente está aí. Mas todo mundo vai passar pelas crises. Né? A cada 7 anos vem uma crise, vai por mim. Não é legal, não. Pra mim não veio, não. Veio sim, eu tava lá, eu vi. Me passou desapercebido. Mas é tão bom, gente. Assim, a gente tem 10 minutos que a gente se conhecer, mas a vibe é muito boa. Aí vem a primeira conversa com ele. Você é de família marabaense? Não, a minha família é de Belém. E assim, como a maioria das famílias em Marabá, nós fomos a trabalho para a região. Tá. Viemos, né? Porque a região ela é para pessoas que estão em busca, né? De uma melhoria de vida, né? Através do trabalho. Porque a minha família, ela, quando
quando meu avô portuou aqui no estado do Pará, ele casou com 2 mulheres diferentes, né? A primeira esposa portuguesa que veio, ele teve 6 filhos e um dos filhos dele se concentrou em Marabá. Um dos filhos não, grande parte da família se concentrou em Marabá. Enquanto outros desceram um pouquinho, ou subiram mais para Belém, né? Então, Marabá ele tem uma força dentro desse território, né? Muito grande. Aí um poder de acolhimento. Inclusive, assim, Sim. Quando nós morávamos em Belém, a gente era muito belenense, assim. Quando mudamos para Marabá, a gente se tornou muito marabaense. Tanto que hoje em dia, os meus pais, os meus irmãos, eles se consideram praticamente marabaense. Porque é uma cidade, assim, que é realmente de acolhimento. Acho que muito em função, assim, de ter muita gente de fora, aí a gente meio que se apoia, né? Isso eu senti, sabe? Por exemplo, no primeiro ano eu vim para cá, para Paraopebas, tá? Em 2007. Uau. E aí, em 2008, meu marido sofreu um acidente. E aí ele foi... Ele é deficiente, então ele lesionou a perna que ele já tinha deficiência. Né? Não sei, eu ia dizer que ele é quebrado e ficou mais quebrado ainda, mas eu acho que isso é muito errado. Mas aí tudo bem. Quando tu fala, quando ele fala quebrado, eu fico pensando financeiramente. Ele é quebrado, continuará quebrado. Tem que ser como sentido. É algo eterno. Eu não quero discutir isso. Então, eu acho que é muito errado, mas... Posso ter lugar de fala para falar isso? Pode. Posso, né? Meu amigo... Mas você é quebrado também? Não, é que eu falo assim... Você falou lugar de fala, não, é porque a gente é amigo, eu acho que já permite a amizade. Então seria uma intimidade para falar sobre o caso dele. Eu brinco, na CAI, ele entrou na fila do Boi Bateu e o Boi bateu 2 vezes. Nossa. Aí O que tu quer dizer com isso? Não quero dizer nada, não. Só falei que o Boi bateu 2 vezes. Acontece. O pessoal de Belém entende a referência. Eu não entendo, não. Eu sou de Belém. Eu confesso que também não entendi. Eu Não vou até entendeu a referência? Não entendi, não. Jarla, você entendeu a Tô referência? entendendo o contexto aqui, tô tentando me também situar. não entendi, né? Tô tentando, tipo, o que ele quer falar Depois aqui? Será que é uma Aperta na piada tecla interna? Não é SAP. piada interna, Não, não é. Não. Aperta na tecla SAP e você... Joga no Procure um Google, conceito. joga no Google. Aí. Então, o que aconteceu? Depois que ele teve o evento desse acidente, quando ele voltou, que ele foi fazer cirurgia no Paraná, quando ele voltou de cadeira de roda. Então, para ele, como deficiente que anda, voltar cadeirante e ver que ele tinha que olhar assim para as pessoas e as pessoas praticamente olhavam para ele e fingiam que não estava vendo nada, foi uma situação muito ruim. Então, ele fez de tudo para andar, de sair da cadeira de roda, andar com as muletas canadenses, né? E aí, aí que eu vi o aconchego que eu não vi em Belém. Por exemplo, ele é muito grandão, então, para passar de uma rua para outra, pessoas paravam. O senhor quer que a gente ajude? Né? E eu dizia, meu Deus, o que está acontecendo? Esse é acolhimento. Sim. Né? E assim... Aos finais de semana, nossa casa hiperlotava de gente, né? E a gente criava uma referência entre irmandade, entre sobrinhos. Na época, a gente não tinha filhos, né? Mas é gostoso. É gostoso. O pessoal pode falar o que for de Paraopebas, mas ela tem essa base de acolher. E aí, estende para o sul do Pará, que você falou também de Marabá. Tem esse lance de acolher e acolher bem. Sim. Quando eu vim pra cá, para Opebas, né? Eu senti bastante mesmo esse acolhimento. Quando eu vim pra cá, as pessoas... Em Marabá você não sentiu. Olha a polêmica, Não, tem que jogar também, uma polêmica né? pra porque viralizar. ele é de polêmica. Não, sim, mas assim, para Opebas, né? Quando eu vim pra cá, primeiro que eu já vi aqui com aquele receio, né? Que eu trabalhava em Marabá, vim trabalhar em Paraopebas. É uma cidade que eu não conhecia, uma cidade que eu só ouvia falar, né? A capital do minério e tudo mais, né? Só que, e as pessoas? Como é que eu vou ser acolhido no meu trabalho? Como é que, né? A gente fica com aquele receio. E eu fiquei bem surpreso, né? Com a cidade. Gosto muito de Paraopebas, inclusive, por conta disso.
né? Também porque eu acho que aqui o pessoal escuta mais tecnobrega e o pessoal assim, é mais parecido com Belém, eu acho. Eu acho uma isso pontinha de Belém aqui. Tem uma pontinha de Belém, aí isso Mas, ficou mais... Olha, essa ficou pontinha mais de legal. Belém, eu senti... Eu tô há 16 anos aqui. Eu senti, depois dos últimos concursos que houveram, que aí eu senti mais a presença do belenense aqui. Da pessoa do estado do Pará que está na proximidade da capital vindo para cá. Eu senti mais a presença do belenense. Ele acordar, tirar a venda de que, capital, né? Porque o belenense ele é muito... Arrigado naquela, né? Inclusive, tu pode falar mais que tu tiveste esse processo, né, desses anos. Mas, assim, realmente, eu conheço Paraupebas desde 2003, que eu trabalhava como vendedor com meu pai, para pagar o cursinho na época, e fazíamos viagens a Paraupebas, né? E também eu fiz um estágio aqui em 2006, numa época que eu fazia engenharia. Enfim, nada contra a engenharia, é uma polêmica. Mas aí realmente... Aí, desse processo de vir morar agora aqui, eu senti essa diferença grande, muito em função dessa migração, que parece que... Aqui parece que virou Santa Catarina, né? Que todo mundo, agora o de Belém quer vir pra cá. Isso. Muito do entorno relacionado ao salário, que é uma possibilidade de atrair grandiosamente o público da capital e de outros locais. Vocês estão ouvindo aí o pessoal de Belém, venham para Paraupebas, A gente tá fazendo tem a propaganda salário aqui. alto, Propaganda, né? entendeu? Não, e vocês vão recentemente ser bem o acolhidos. IBGE mostrou que Paraupebas teve um grande crescimento populacional, Com né? certeza. Né? Aí em relação ao sul do Pará. Eu não sei se mantém no terceiro PIB nacional, que era PIB Macaé, per capita, sim. Macaé, aí Canaã dos Carajás e Paraupebas. Era. Era. Dois ainda. Uma outra cidade também que cresceu bastante foi Canaã. Foi. E eu não conheço Canaã. Canaã é lindo. Nunca fui lá em Canaã. Vamos lá. Vamos marcar daqui a pouco. né? É pertinho, 60 Eu quilômetros. tenho uma Pois prima é. que ela deve assistir, ela me espragueja até a minha medula óssea, porque eu não vou visitá-la em Canaã. Agora eu vou. Qual é o nome dela? Chama... Olha, joguei sem querer, eu joguei aqui um... Inara. Inara, Tá vendo, Inara? Ela não lembrava prepara o de almoço você. que a gente vai aí Vai, visitar. a gente vai. Sim, Vai sim, agora a gente vai. Depois eu te falo o que aconteceu no tempo e no espaço. Então, justamente isso. O acolhimento, né? A comida, gente. Vocês engordaram muito quando vieram pra cá? Olha, porque eu já cheguei imenso aqui, então... Não, senhor, eu engordei muito. 2. No primeiro ano eu engordei 20 quilos. No primeiro ano. Nossa. Porque eu era ovo lacto-vegetariana, né? Toda ali, aspiradinha, toda não sei o quê. E, de repente, casei. E meu marido me apresentou os prazeres da carne, né? Dos dois lados. Churrasco. Churrasco. Do churrasco. Olha, eu tô sentindo... Tem muita shade aqui, Tá, né? não, Eu vou falar do teu marido, vem, né? Tem. Aí, justamente, e é doce, é gostoso, é misto. Que vamos abrir um parênteses aqui. Por que eu tô falando isso? É porque alguém, às vezes, me liga, tipo, 3 horas da tarde, ó, a gente tá indo pra tua casa fazer churrasco. Não é assim. Eu não convidei. Depois de amanhã. É no dia, às vezes. Então, alguém diz assim, vou chegar na sua casa, já estou levando a carne para fazer o churrasco. Já estou dobrando a esquina. Então, tipo, não é, vem aqui para casa comer o churrasco. Não, eu vou comer o churrasco na sua casa. É por isso que E ele adora carne. Na cara é amigo do coração. Então, posso falar mal o quanto eu quiser, que ele não se estressa mais. Não se estressa mais. Pode. Inclusive, nunca mais traga... Posso falar da última? Pode, tá liberto aqui. Que a última vez ele chegou Ontem, com... última vez ontem. Última vez? Anteontem. Anteontem? Eu acho que ontem. Anteontem, faz 2 dias. Ele chegou de nada e aí o que acontece? O que na CAI traz? Cupim. Cupim. Só que cupim leva 5 horas pra ficar pronto no churrasco. E Pra ele... quem tem paciência, né? Mas não é de comidura mesmo, né? Mas comer... Eu particularmente gosto de cozinhar. Quem já sabe disso. Eu sinto prazer em cozinhar, mas eu sou muito chato com isso. Aí quando traz o cupim, eu digo...
Meu amigo, assim tu me maltrata, cara. Momô, eu só vou falar uma coisa para você. Você precisa fazer a atualização do seu certificado Senac de mestre churrasqueira. Ele tem um certificado de mestre churrasqueiro. Nossa, né? Não, ele é formado em churrasco, formado em churrasco. Por isso que a gente gosta de conversar, então a gente discute técnica e tal. Eu tenho uma pessoa formada em churrasco que leva um cupim em cima da hora. Eu vou até verificar isso aí. Não, aquela é surpresa, eu olhei pra ele e disse, eu tenho certeza? Não. Tu tem certeza? Não, mas dá. Eu falei, cara, tu tem certeza? Deu certo, deu tudo certo. Não, a gente abortou a missão. Saiu, comprou outra carne. A gente abortou a missão. Deu certinho. O resto, a outra carne deu certinho, mas tudo bem. Mas vamos... Bom, vamos se concentrar nos nossos convidados. Para de falar do meu marido. Se concentrar no nosso casal. Gente, eles estavam em cidades diferentes quando, de repente, a linha do amor, através de um programinha, né? Telefônico chamado Tinder. A gente pode falar a marca, porque senão vai ter que ter Não, a gente já teve o primeiro episódio, a nossa amiga se conheceu o atual marido Tinder. dela no Tinder também. então Tinder patrocina o casal, né? Tinder, vamos lá, né? gente, Tinder. Tinder tem muitos casos aqui, né, que tá usando aí o seu nome, então... É porque o Tinder ele não é muito bem visto. Assim, porque diz que é bagaceira, né? Não, foi o que ela disse. Ela falou, ela deu, entendeu? Inclusive, pra mulher hétero ou hétera, não sei. Mulher que gosta de homem. É mais complicado, porque lá dizem que os homens só querem sexo e nada mais. Aí é meio complicado. Mas, não vou queimar minha colega. Não, mas ela disse claramente. Ainda bem que o tá dela deu gravado certo. e nós temos... Assistam o primeiro episódio. No primeiro episódio, ela diz claramente, Tinder é pra pegação. Ela disse claramente isso. Ela fala. Não foi... Acho que não foi... Só que assim, no nosso contexto, no contexto gay, tem uma outra conotação, assim. Diz. Assim, porque tem uns outros aplicativos que eu não sei nem quais são. Que eles são Conheço por ouvir falar, Nunca né? usei. pra pegação. Não que e eu o tenha Tinder é uma coisa assim mais pra algo mais sério, amizades e tudo mais. Peraí, então existe uma dark web do... Existe. Sim. Tu explica aí pra nós. Quer dizer, eu não sei, porque isso tipo, há 7 anos, né? Há 8 anos. Não sei como é que tá hoje em dia, porque a gente não faz mais uso. Mas assim, nesse contexto, tinha essa diferença, né? Aí no nosso caso foi o Tinder. E assim, o Tinder, ela explicou a mecânica do Tinder? Não. Pode dissertar. Você o instala, aí você coloca uma quilometragem, que aí vai dar um raio, né, das pessoas que estão cadastradas. Aí eu estava em Marabá, e assim, eu tinha um celular da Nokia, que aí ele tinha uma gambiarra que dava pra gente modificar a localização, né? Aí, por exemplo, a gente está aqui, eu posso dizer, eu estou em Belém. Estou em São Paulo. Posso fazer um parênteses aí? Pode. Não é uma Hoje em dia tem um negocinho chamado VPN. Não sei. Mas, por exemplo, meu celular não fazia isso na época. Não, eu sei, mas para o pessoal que joga Pokémon sabe disso. Não, sim, hoje em dia em qualquer lugar tu consegue fazer. Não, hoje em dia, eu tô falando assim, 2010 já dava para fazer. Qualquer celular. Qualquer celular que tenha GPS. É porque você pega o modificador do GPS, lá, você entra no modificador do GPS lá que tem na parte de configuração do celular, e aí você modifica a localização base dele. Você tira de localização. Mas você tem que fazer o quê? Uma engenharia da computação para fazer isso? É tão difícil. O pessoal que joga 3 anos Pokémon... Mas aí, por exemplo, o pessoal que baixa o aplicativo do Tinder, né, com o intuito de, eu quero um romance, quero... A última coisa que ele vai pensar é em VPN, modificar, não sei o que, papapá, entendeu? Porque, assim, em comparação com as pessoas que conviviam comigo, os outros não tinham essa capacidade. Aí o meu tinha. E os meus celulares anteriores, e até os posteriores também, meio que não faziam isso. Aí o meu dava pra... Já tinha na engenharia da Nokia a modificação de... No meu caso, eu tava com um Moto G3, um celular não muito bom, né? Hoje em dia... Era o Moto G3 mesmo. Era o Moto G3 que eu tinha, né? Então, não tinha. E olha que eu mexia muito no meu celular e tal, tudinho, mas eu não passou pela minha cabeça isso. Você alterou o GPS pra... Coloquei Belém, aí
Aí veio, né? Ele estava em Belém, aí pescou lá, né? E Aí, nisso, a gente deu match, né? Match é quando tu aceitas conversar com a pessoa e é recíproco. Aí, começamos a conversar no meio do dia, assim. Aí, quando foi à noite, já trocamos o WhatsApp e pronto. Aí, desde esse dia, a gente nunca mais parou de se falar. Até hoje. Sim. Mas assim, eu vou perguntar individualmente. A tua entrada no Tinder foi pra pegação ou pra ter um relacionamento sério? Eu usei o Tinder em 2 momentos, né? Teve um momento que eu usei o Tinder para procurar meninas. Por isso Depois que tu fala sobre isso. É por isso que eu vi que tem uma diferença mesmo de vibe pro pessoal heterossexual e pessoal homossexual, né? Uhum. E realmente lá no Tinder, na vibe hétero, realmente é mais pro pessoal sexo, aquela coisa, sabe? Existe uma descrição de tipo bio? Sim, existe. Então lá você até pode sinalizar. Sim. Relacionamento aberto, não sei o quê. Sim, apesar de que algumas pessoas que eu conheci não tinha muita descrição, não tinha muitas informações. Peraí, dá pra você deixar o Tinder configurado pra só homo ou bi? Dá pra fazer isso? Sim, dá. Tu coloca os teus interesses. Esse filtro é pedido no início da Sim, instalação. no cadastro. Porque aí é um mecanismo de até mesmo garfar a tua opção, né? É porque o pessoal... Tinder, tá ouvindo? Patrocina a gente. A gente tá falando muito na Tinder. É correto, a pessoa não tem tempo pra perder, então já tem que vir filtrado o negócio. Entendi. Até por idade e tudo mais. Sim. Aí quando eu me cadastrei, eu tinha me cadastrado com esses interesses heterossexuais, né, na época. E depois eu fiz uma modificação para os interesses, né, homossexuais, conhecer homens e tal. Aí eu conheci algumas pessoas até antes dele. E quando eu estava conhecendo algumas pessoas, tinha esse raio, né, das pessoas mais próximas, e assim, tipo assim, quilômetros, acho que até 20 quilômetros, se não me engano. Aí, quando veio dele, 500 e poucos quilômetros, eu falei, como assim? 500 e poucos quilômetros? Não, como é que aconteceu isso, né? Aí eu fui verificar o perfil dele e achei interessante, né? Um gordinho assim, né? Fofinho, né? De apertar e tal, tudinho. Eu tô aqui babando. Achei super interessante. E, inclusive, interessante, tipo, poxa, por que os outros têm uma quilometragem, né, um raio mais próximo dele? Aí eu fui ver Marabá. Aí, nossa, Marabá. E como tu é da engenharia, claro, que puxou Aí eu fui... Por quê? Dei match, né? Porque, falei, tô muito curioso aqui, vamos ver o que vai dar. Aí... Tu já tinha me dado match? Eu dei match depois ou eu fui o primeiro a dar match? Acho que eu dei match, aí apareceu. Aí apareceu pra mim, foi. Aí eu dei match, aí a gente começou a conversar, né? Aí depois que ele foi me falar, tem essa gambiarra que faz aqui, mas o meu celular é da Nokia. Aí eu fui procurar no meu, olha, eu não consegui ver essa situação, mas nem preciso mais ver também, né? Porque eu acho que... Acho que... Vou ficar conversando com você. E aí, até então vocês passaram quanto tempo sem se ver fisicamente? Assim, só voltando um pouco, assim, eu tenho uma amiga, a Adila, ela vai vir, inclusive. Beijo, Adila. E a Roseli também, pra ela não ficar com ciúme. Beijo, Roseli. Aí é o seguinte, Não esqueçam de seguir o canal e Isso compartilhar mesmo. com os amigos. Ai. Depende, eu vou ver se eu autorizo esse episódio de compartilhar com os amigos. Tô brincando. Mas assim, eu sempre conversava com essa minha amiga, tô falando muito rápido. Não, gato. Tá bom. Que eu queria um namorado / marido, assim, gordinho e preto, né? Essas características que eu achava interessante. Inclusive, eu até orava pra Deus. Falei, Deus, eu quero um marido assim, assado, temperado certinho, né? Aí veio ele. Aí, que era justamente o que eu pedi. Poxa, Entendeu? Recomendou a oração. Aí, assim... A gente começou a conversar numa segunda-feira. Acho que foi dia 15, né? Sim. Aí, conversávamos e tudo mais, tal. Aí, no dia 18... Aí ele me pediu em namoro à distância. Aí, assim, eu já tinha tido algumas experiências assim, de pessoas pedindo à distância e eu achava esquisito, assim, sem ver a pessoa e tudo mais. Só que aí eu abri uma exceção para ele. Aí nós começamos a namorar à distância.
Aí, no mês seguinte, em março, eu estaria de férias e a minha amiga, a Ágila e a Rose estariam também de férias. A gente tinha combinado uma viagem a Belém. Aí eu falei pra ele, inclusive eu estou indo a Belém, né? A gente vai se conhecer, porque nós já éramos comprometidos, namorados, né? Sim. Aí a gente, no dia 12 de março, a gente se conheceu pessoalmente. Quanto tempo? Menos de um mês. Menos de um mês. Isso. A gente começou a conversar, começou a conversar no dia 15 de fevereiro. Dia 18, começamos a namorar à distância. No dia 18, a pessoa... ele é louco. Que se decora as datas. Não. No dia 12 de março... Muito mesmo. Não é. É só um adendo aí. Minha esposa, que se estiver assistindo isso, sabe. Eu também sou fanático por data. E ela nunca lembra. Qual foi a data do primeiro beijo? Mentira, tô brincando. Quer saber exatamente a data? E a hora, e o local, e foi dia o 5 clima. de novembro de 2020. Primeiro beijo com ela ou primeiro beijo da minha vida? Não, com ela. Esquece antes dela. Corta. Olha, a gente vai ter que editar todo esse vídeo. Não, vamos editar. Vai do jeito que tá. Ele começou a falar negócio de data. Então, ele quis Foi dia 17 de setembro de 2001 às 9h48. Coloca aí depois. Canto da rua, ela sabe disso. E eu vou Euclides vou ligar pra ela pra verificar essas informações. João Paulo II. Lá onde eu morava lá perto. E foi porque ela tava me enrolando um mês. A história foi engraçada. Mas enrolar pra namorar ou dá? Vamos pra dar um beijo. Ah, tá. Dá um beijo. Um beijo. Menina, pelo amor de Deus. Tá falando de beijo. Um mês. Mas depois a gente conta a historinha. A história toda. Ela valorizou eu costumo dizer que eu casei com ela porque ela foi a mulher mais difícil que eu tive na minha vida. Tá vendo? Tá vendo? Ela sabe disso. E também porque não, ela tinha uma bunda linda. É gostosa. Não, ela tinha uma... Muito bonita Eu mesmo. me interessei porque eu vi ela dançando e ela tinha um rabão. Ela tinha um rabão mesmo. Ainda tem, mano. Com todo respeito, No amor ainda for, tem. tá? No xoxô. Não fique depressivo. Seu rabo ainda existe. No Ainda é xoxô. bonito. Ainda é O meu foi já... Tu nunca teve rabo, mulher. Então não desconsidera essa história aí. Ah, mas eu balanço o rabo. Não quero. Mas assim, ela esqueceu. Eu ganhei vantagem. Eu digo que eu ganhei vantagem, né? Eu passei 2 anos enchendo o saco. Ela esqueceu o nosso aniversário de 10 anos de casamento. Esqueci. Mas tu lembraste de boas. Eu fiz uma festa pra ela. Quando chegou... Complicado pra ela. Ela... Não acredito que eu esqueci. Eu falei... Vou lembrar disso para sempre. Inclusive tá registrado aqui, né? Dia dos namorados desse ano você também esqueceu. Lembre-se disso. Meu Deus. Polêmica. Polêmica mesmo, pesada, né? É porque eu e a Carmen somos um pouco ligeiramente bruta. Ligeiramente. Eu casei em 2007, aí eu achava que eu não ia ser mãe. Achava que eu não ia ser mãe. A gente mantinha relação sexual e nada de eu engravidar. 7 anos depois que a gente casou, veio a gravidez. E aí eu mentia pro Nakai e dizia assim: ai, tô com os outros, a situação faltou, os peitos estão doendo. Aí ele queria prova, né? A menstruação tinha faltado. E aí eu subi Carajás, fui fazer lá no Yutaka Takeda um beta-HCG, época na era Vale, né? E aí minha mãe estava viva, e aí eu liguei para ele estava na mina, consegui... Eu digo, deu positivo. Aí desci. Cheguei em casa, ele confirmou. Na segunda filha, ele pediu, não seja fria ao me notificar. Como assim? Kelly, eu idealizava um momento, digo, meu Deus, tu é mais fêmea que eu, cara. Então, eu idealizava um momento. Aí eu liguei pra minha colega e disse, sim, quando eu engravidar de novo, o que eu tenho que fazer? Qualquer coisa assim, bacana. Ela disse, olha, rosas, o sapatinho na meio da cama. Eu disse, tá difícil. Pra mim não rolava. E assim, a mesma fábrica produtora da Carmen, a minha. Então a gente meio bruta. Não é não. Mas,
E o nosso presente pro estúdio tem alguma história interessante? Sim, Como é que vai ser? É agora ou depois? Não quero saber agora, não. Quero Acho que a gente pode deixar para depois. Né? Desenrolar pra depois, no final? Esse primeiro encontro. Tá, conte-me. Aí a gente alugou um estúdio, assim, que é cozinha, nanana. Aí o nosso primeiro encontro foi no supermercado. Aí meio que foi muito natural, que parecia que a gente já se conhecia há muito tempo. Não teve um estranhamento, assim, do primeiro encontro. Porque vocês conversavam demais? Olha, mas assim, mesmo se tu conversar com a pessoa por um mês, é esquisito tu ganhar essa intimidade que nós ganhamos. Parecia 2 pedaços da mesma. Isso, foi uma coisa assim muito... Eu até considero uma coisa meio espiritual, assim, o nosso encontro. Sim. Aí, nós fomos ao supermercado, aí a minha amiga com a esposa dela, né, a Roseli Ângela, também elas alugaram no mesmo corredor, assim. Aí eu falei, qualquer coisa, se eu gritar, mentira. aí, assim, a gente já foi meio que assim, já teve uma experiência já de casal no sentido assim, vamos ao supermercado, Sim. eu gosto de cozinhar também, aí eu vou fazer alguns pratos aqui pra ele, ele gosta de comer, aí... Não se nota. aí, assim, meio que já foi essa experiência, assim, aí ficamos alguns dias nesse hotel, era um hotel que eu alugava esses estúdios, e foi muito natural. Aí, íamos, tipo turista em Belém, íamos passeando, ver o peso e tudo mais e tal. Aí, era uma coisa muito natural, assim, pra gente, né? A nossa intimidade já foi, assim, de cara. Aí, quando foi no mês seguinte, ele largou tudo que ele tinha em Belém e ele foi morar comigo em Marabá. Nossa. Aí, foi de fevereiro a abril, em janeiro, a gente não fazia nem ideia que o outro existia. Aí, em abril, nós estávamos morando juntos. Foi tudo... Assim... Naquela época, né? Hoje já tem uma reflexão um pouco mais aprofundada sobre isso. Mas naquela época, na verdade, acho que até é o meu jeito de lidar com as coisas assim, que eu me jogo. Eu sou daquele tipo, não, o que é pra fazer? Tá, bora, pá, me jogo. Que é o que eu fiz, né? Então, assim, naquela época eu não pensei se fosse uma loucura. Eu só pensei assim, é o que eu quero fazer. Sim. Só que parando para pensar na perspectiva dele, que veio conversando comigo, que ele falou, né, que não sabia se tinha coragem de fazer o que eu fiz. Muito provavelmente não. E eu paro para pensar, tipo, será se realmente seria uma loucura? Porque realmente, né... Por exemplo, ele fala assim, as minhas amigas estão ali no corredor, qualquer coisa se eu gritar. Mas assim, eu que não tinha amigo nenhum, conheço uma pessoa estranha de outra cidade. O psicopata poderia ser tipo, ele tinha as amigas, eu não tinha ninguém, então o psicopata poderia ser ele. Entendeu? Inclusive, tem uma série da Netflix sobre um psicopata que matava assim, não matava? Ele não convencia as pessoas. Não, tem algumas séries que tem essas premissas, mas eu não sei exatamente qual, né? Meio sinistro. E aí, essa coragem? Aí, então... Assim, eu fiz tudo de forma... Não, eu quero isso. Na verdade, quando eu comecei a usar o Tinder... eu já queria isso. Eu queria um relacionamento, eu queria um namoro... Né, um possível, se desse certo, um casamento, sabe? Eu estava disposto a fazer isso. Tu já estava com que idade? Eu estava com 25 anos. 25 anos, né? Quando eu tive... Na verdade, eu tive um processo, né, de aceitação, né, da minha homossexualidade. E quando eu já estava... entendido do que eu queria, do que eu sou, né? Já estava orientado. Aí foi aí que eu tomei essa decisão. Não, eu quero conhecer pessoas, né? Uma pessoa que realmente eu queira construir algo, né? Foi aí que eu pensei no Tinder, né? Aí eu, enfim, conheci ele. Então, assim, já estava com essa proposta de, não, que eu vou me jogar, eu quero. Então, assim, lá em Belém eu tinha meu trabalho, né? Eu prestava serviços para algumas empresas, dava aula em algumas escolas técnicas. Então, assim, eu tinha, né, minha renda ali. Mas aí, como a gente se conheceu pessoalmente e só fortaleceu o que a gente já sentia, e quando eu fui deixar ele na rodoviária para ir embora, que foi uma das situações mais tristes assim, que eu senti na minha vida,
quando eu vi o ônibus partindo e eu me acabando de chorar, eu fui para casa, cheguei lá no meu quarto e eu fiquei assim, o que eu tô fazendo aqui? Porque eu não fui embora com ele, sabe? Meu pedaço se foi, né? Sim, exatamente. Eu fiquei me sentindo assim... Do outro lado. O que eu tô? Que sentido tem? Não tem sentido, sabe? Aí foi aí que eu tomei a decisão de ir embora pra lá, né? Aí, antes disso, eu conversei com ele, né? Sobre... eu falei pra ele, ó, tenho interesse de morar contigo, né? Aí ele até falou, e de eu ir pra Belém? Aí eu falei, olha, vamos ver a logística aqui. Seria mais interessante eu ir para Marabá, porque eu não tenho um trabalho fixo, não sou concursado, enfim. Você já era concursado? Sim. Desde 2006. Então, assim, ele já era concursado, tem um trabalho fixo dele lá. Então, assim, é mais maleável, né, digamos assim, eu ir para lá do que ele largar tudo, o concurso dele, e vir para cá, no caso para Belém, né? Então, foi aí que eu decidi, né? Aí eu me organizei tudo lá em Belém, né? Fechei os contratos que eu tinha, tudinho, juntei um dinheirinho, aí pronto, partiu o Marabá. Isso em menos de um mês, né? Isso, foi menos de um mês, porque, como eu te falei, né? Eu falei, não tem sentido eu ficar aqui, então vou-me embora. E eu te falo que isso é amor verdadeiro, porque, assim, são poucos que têm essa atitude do abandonar a história, porque não é o eu abandonei meu emprego. É a tua história para seguir uma nova página. Exatamente, né? Saí da casa dos meus pais. Tenho, né? Tenho uns amigos lá em Belém, naquela época que eu saí. Então, assim, tava realmente abandonando, né? Eu não costumo ver assim como abandono, mas assim, deixei algo para trás para criar algo com ele. Na realidade, né? Tu finalizou um capítulo. Isso, eu finalizei um capítulo, né? Fechei um ciclo para poder começar um outro com ele. Só que aí, na época, eu não falei para os meus pais, né? Porque eles perguntaram o que eu ia fazer em Marabá. Eu falei que eu ia para Marabá. Eu não falei, eu vou porque eu conheci o Edilson e a gente vai ficar juntos, né? Porque ainda não tinha ainda me assumido para os meus pais, né? Eles aceitaram? Aí o que acontece? Eu falei que eu ia a trabalho. A trabalho. Isso. Só que eles acharam muito estranho, porque assim... Quando eu enfim, fui crescendo, eu sempre falava para eles assim, que sempre me interessou morar fora do Pará. Sim. Sabe? Sim. Até fora do Brasil, né? Eu sempre achei interessante. Sempre falava isso para eles, que eu ia... pro sul, eu tenho padrinho e madrinha, né, que moram em Curitiba. Aí eu falei, não, vou pra lá com eles, consegui um emprego, eu gosto do frio, enfim. Sempre falava isso, né? Aí, quando eu falei que eu ia pra Marabá, aí eles ficaram assim, oxe, Marabá, mas o Gerlo falou que nunca falou do sul do Pará, nunca falou, enfim. Uhum. Eles acharam estranho, só que eu falei pra eles, não, vou a trabalho, né? Porque ainda não tinha a segurança de me assumir para eles e falar essa questão, né? Até porque eu tinha uma ideia de que o meu pai talvez não aceitaria, minha mãe mais ou menos, inclusive eles me surpreenderam depois, quando... Principalmente teu pai, né? Principalmente meu pai, quando eu fui falar para eles, né? Da minha orientação sexual e do Edilson, né? Que é, no caso, mais uma outra história lá na frente. Então eu falei para eles que eu ia a trabalho para Marabá, né? Aí foi aquela questão, despedida, eles foram me deixar na rodoviária, choramos e tal, mas assim, eu me arrependi de nada. Eu quero isso que eu quero. Eu sempre fui muito focado no que eu quero, sabe? Eu sempre penso assim, analiso uma situação, quero isso, vamos. No caso agora é vamos, né? Mas antes eu falava, vou, né? Agora tenho ele e a gente conversa tudo para tomar uma decisão. Mas eu sempre fui assim, o que eu quero é isso, então bora. É isso que eu quero, vou realizar, vou focar tudo aqui e é para alcançar esse objetivo. Que isso, né, essa nossa relação foi um desses meus objetivos. Aí cheguei em Marabá, acho que cheguei mais 5h30 da manhã em Marabá, né? Não sabia que tinha 2 rodoviárias em Marabá. Então, assim, quando chegou o ônibus lá, rodoviária, desci. Meu Deus, estava na outra rodoviária esperando. Não, era a mesma. mesmo. Não, aí era da Folha 32, né, rodoviária. Tá, desci. Mas depois que eu soube que tinha 2, falei, menino, e se eu fosse pra outra, como é que ia ser? É no mesmo bairro. Aí depois eu fiquei assim, nossa, enfim.
Aí desci lá, aí tu foi me buscar, né? Ou você já estava esperando? Não, eu Não. fui buscá-lo porque, assim, a gente não sabia exatamente O o horário que ia chegar. isso. E como era bem perto, aí eu cheguei rapidinho lá. Sim. A gente tava na folha 21, né? E na folha 32. Tu foste andando, né? Fui. Foi. E eu ando bem rápido, eu cheguei lá em Foi. 5 minutos. Ainda mais dessa situação, dessa emoção de chegar. Aí eu lembro benzinho assim quando eu cheguei e vi Marabá, né? A folha, porque a rodoviária fica meio que num, é uma colina que fala, ela fica no alto assim, né? Aí vi a paisagem, né? Falei, nossa, aqui é bem diferente e tal, tudinho. Aí ele foi lá me buscar, aí a gente foi de Uber para casa. Aí ele fez um enorme café da manhã, né? Pra mim. Aí tava as meninas, né? Lá. Nessa ocasião, a gente dividia a casa com as nossas amigas, a Ashley e o Rose. Aí, A priori a gente começou morando juntos, né? Nós 4, né? 2 casais, dividíamos a casa. Quer dizer que aí, já jogando para a família dele, quando você disse assim, ó, tô em um namoro sério, inclusive até o rapaz vem para ficar comigo como casado. Não. Eu vou morar com a minha amiga Asla e alguns amigos. Aí, que éramos 4, mas assim, como Asla e eu éramos e somos muito ligados, aí essa foi a questão de apoiá-la, mas assim, nós 4 ali estávamos um apoiando o outro, né, no caso. E 2 casais. Entendi. Mas assim... Sofreram muito preconceito? Sofremos preconceito? Preconceito sofre toda a vida, né? Mas em que momento assim que tu falas? Durante esse início, assim, porque com o tempo você meio que engrossa o couro e aguenta, né? Porque assim tu enquanto mulher, tu sabes assim, que a tua condição de ser mulher, tu vai sofrer o machismo independente de qualquer coisa. Sim, né? E assim, hoje, eu como mulher de deficiente, eu sofro o mesmo preconceito de vocês. E eu não sei quanto à questão do que você tem um casamento interracial. Minha esposa é negra. Então, mas eu sofro preconceito porque as pessoas me medem, a pessoa estigmatizam. Quando eu casei, um vizinho meu de Belém, um taxista chegou para mim, demorou tanto para casar e foi casar com um aleijado. E, assim, mal eu trocava palavras com ele. Assim, as palavras eram da cordialidade, bom dia, boa tarde, né? Mas aí eu vi o peso do preconceito. E eu também me desmontei do preconceito que eu tinha. Né? Porque a gente também tem que se desmontar. Porque a gente é construído um aceite em cima global, disso. né? Mas assim, tem coisas que são inerentes à nossa condição, que o fato de sermos gays, um casal gay e tudo mais. Mas assim, a nossa postura, ela... Eu até me reflito com relação à questão de se eu não sou talvez uma pessoa muito agressiva, uma pessoa que chegando. Aí isso meio que dá uma anulada nessa questão desse preconceito mais latente, assim. Sim, entendeu? sim. Sabe que o velado sempre tem, né? Claro. Eu entendo assim, profissionalmente. Eu sou concursado, aí é uma coisa assim mais tranquila no meu caso, mas assim, eu imagino profissionalmente no caso de vocês, que vocês têm que se provar muito mais do que o padrão, né? Que é o hétero, branco, homem, né? Mas é isso. A gente é cascudo nesse sentido, né? De que a gente... Para enfrentar a sociedade, a gente tem que deixar a pele mais grossa. Isso. Né? E a língua altamente áspera. Isso. Até eu estava conversando com uma amiga sobre essa questão, assim, que ela falou assim, que algumas coisas ela achava desnecessário. E, tipo assim, se eu for analisar da minha ótica, também tem muitas coisas que eu acho desnecessário também, mas como é que a gente vai medir o outro a partir da minha vivência? Eu não posso. O que eu posso ter é empatia, de me colocar no lugar do outro. Aí, às vezes eu posso dizer assim, ali é muito agressiva no posicionamento dela. Ela até estava relatando que algumas coisas que ela era bem enfática, assim, entendeu? Que talvez... um homem hétero branco não precisaria ter, porque já tem aquele local, né, de privilégio de, não, é um homem, então vamos atendê-lo, vamos respeitá-lo, porque ele é um homem. Não com essa palavra, mas assim, inconscientemente acaba sendo isso. Sim. Né? Aí, às vezes, assim, se a mulher é um pouco mais...
que está num posicionamento de chefia, por exemplo, ser um pouco mais assim agressiva, aí já é considerada ela tá exagerando, ela não sei, entendeu? Enfim, mas aí como essa questão, o preconceito ele existe e assim a gente tem que combatê-lo, entendeu? Mas é aquela coisa, a nossa postura ela já impõe uma certa assim, eu não diria respeito. Já meio que dá uma anulada. Coloca limites, isso, né? já impõe um limite. Porque, por exemplo, assim, a gente, enquanto gay, assim, a gente já nos entendemos como gays desde a nossa infância, desde quando a gente tem consciência, quando a gente convive socialmente, que a gente vê que a gente é diferente do fulano, do beltrano, da maioria. E a gente já vai crescendo Não foi uma experiência sexual que induziu você já agora não. Você já sabia. Isso é um feeling já, né? Ali de se entender, né? Eu digo, desde que eu me entendo como gente, eu tenho essa visão de que eu era gay. Aí, assim, essa questão assim de, viadinho, fala fino, trejeitoso, não sei o que e tal. Coisas assim que, nesse contexto que a gente está em construção, elas nos afligem, né? Hoje em dia, eu tenho, assim, a liberdade de vestir o que eu quero, de agir como eu quero, sim. Entendeu? Claro que sempre respeitando o outro, assim como eu quero respeito, eu respeito Claro. o outro. Sim. Mas também, assim, eu exijo respeito, independente de qualquer coisa, entendeu? E se eu não tiver, se não me derem o respeito, eu vou conquistá-lo, é uma coisa assim que eu não abro mão. Sim. Entendeu? Quando ele falou do preconceito, me veio à mente não o preconceito pela sexualidade, mas pelo preconceito encontrei uma pouco tempo, o Tinder, olha, tem um bando de psicopata. Mal deu 2 meses, já tá trazendo pra dentro de casa. Sabe, esse tipo de preconceito que gera um relacionamento virtual. Mas né? até... Que a sociedade, como dizer assim, um sociopata, não sei o quê. Mas, inclusive, assim, até os cuidados, eu acho plausível. A gente não está aqui falando com relação assim, Sim. se jogue, começa a conversar e já vai encontrar. Não, perigosíssimo, inclusive. Sim, né? verdade. É muito complicado isso, principalmente assim, se você tem menos idade, né? Tem alguns grupos que são mais vulneráveis, a gente não pode... Sim, claro, né? claro. Mas assim, até essa questão estava num âmbito mais íntimo. Por exemplo, essa minha amiga, a Adla, a gente sempre conversa muito sobre essa questão assim, de relacionamento, filosofia de vida e tudo mais. E assim, ela partilhava comigo com relação a isso, né? E assim... E a gente sempre foi, tipo assim, muito ponderado em fazer uma leitura, assim. Não, vamos ver qual é a condição da pessoa e tudo mais e tal. E assim, como eu tô te falando, aí é complicado, porque eu vou falar assim, eu te falei que eu senti uma questão espiritual, um encontro espiritual, porque eu sou muito disso, assim, de sentir meio que a energia da pessoa. Aí, e no caso dele, foi uma sinalização, assim, entendeu? De Deus. A minha relação com Deus... Vocês são foi... religiosos? Eu não diria religiosos, eu diria religiosos, eu diria espirituais, que é diferente. Porque religião, tu pega uma definição ali... Um conjunto de regras, de dogmas. No caso espiritual, é uma coisa assim... Uma modulação e tudo. Isso. É mais crença, que tu acredita, fé, né? Até de certa forma, assim, se a gente for analisar, assim, até uma forma de controle. Porque, por exemplo, eu vim da igreja evangélica. O meu pai, inclusive, é pastor da Assembleia, tudo mais. Meus pais e tudo mais. assim, a Assembleia é altamente fechada, né? Sim. E assim, enquanto eu estava no contexto lá, eu acreditava naquele dogma ali, entendeu? Só que com o tempo, eu fui me desvinculando desses dogmas e fui tendo a minha própria relação com Deus. Na verdade, eu já tinha, só que assim, eu fui me desprendendo. E assim, hoje em dia, eu me considero assim... não é pelo fato de eu ser gay que eu não tenha muito mais conectado com o espiritual, do que com o encarceramento que alguma igreja pode trazer. Porém, eu respeito, tanto assim, entre os meus pais e os dele também, que são católicos e os meus são evangélicos, não há conflito nesse sentido, entendeu? O que há é respeito, assim como nós os respeitamos,
eles também nos respeitam. Visitam a nossa casa, Natal, Ano Novo, é lá em casa. Porque como eu gosto muito de cozinhar, gosto de receber e tudo mais. Eu amo Natal, pra mim é uma das minhas épocas favoritas. Pri, eu posso experimentar? O Pri vai terminar. Não convidem. Eu como vou pouco, convidar gente. sim. É, a gente vai Mas eu gosto de convidar. comer bem. Ah, e a gente gosta disso. Então. Ele gosta de cozinhar pra quem gosta de comer. Então, eu como... Olha, Inclusive, a minha minhas equipe é dobrinhas ótima, aqui. assim. Porque o meu pai, ele gosta, assim, ele é muito dinâmico, assim. A gente na cozinha, a gente faz rapidinho, não sei o que, resolve e tal. Aí tu deixa uma abertura, uma abertura curiosa. Como é que um pastor, né, se viu impactado com, de repente, de chegar, pai, essa minha opção, né? Orientação. Essa minha orientação eu estou tendo uma vida marital e tudo, é assim que eu quero. Como é que foi? Foi bem difícil. Foi um processo. Bem complicado. Mas foi um processo. Tudo foi um processo, né? Tanto na família dele quanto na minha família. Quando o Gerlon foi... Antes do Gerlon me apresentar como esposo, eles me conheceram como pessoa. Assim, aí eu... Nisso, os seus pais já sabiam que, de repente, você estava em busca de um amor. Não. Um amor homem? Eu imagino que eles não sabiam, porque eu falei pra eles que quando eu fui pra Marabá, estou indo a trabalho. Aí eles falaram, mas aí como é que tu vai, onde tu vai morar? Que tu, né? Aí eu falei, vou morar com amigos. Que amigos da faculdade. Então, assim, fui categórico, né? Aí eles, então tudo bem. Aí eu quero conhecer esse pessoal e tal. Inclusive, quando cheguei lá em Marabá, eu mandei fotos, colocava no telefone para conversar com eles e eles eram meus amigos. Entendeu? Então, eu apresentei... Assim, aí eu ficava até me sentindo mal, porque assim, tô mentindo, né? Digamos assim, para minha família. Mas, assim, é algo que eu preciso estar construindo, porque eu sentia que se eu chegasse assim, eu vou, porque eu vou fazer isso, fazer aquilo, seria né? Foi a minha estratégia, né? Conhecendo os meus pais. Então, foi algo assim que eu falei, não, tem que ser desse jeito, porque do outro jeito não vai ser legal, vai ser um choque, pode ser que o clima fique, né, sei lá, enfim, fique ruim. Então, foi a minha estratégia. Eu falei, não, vamos ir aos poucos. Sim, primeiro eu quero que eles conheçam o Edilson como pessoa, né? O caráter dele, como ele é, né? Acho que as meninas eles conheceram depois, né? Inclusive. Então, assim, teve uma viagem que eu fiz a Belém. Estávamos em Marabá, né? Aí eu fiz uma viagem em Belém. Acho que foi nessa época que eu fui para Paraná, eu fazer a prova, né? Foi na viagem, quando tu voltaste por Belém, aí nessa ocasião que tu... Ah, sim. Não, teve uma viagem que eu fui para Belém, eu fui fazer uma prova em Florianópolis, né? Na época que era na... Ai, não vou lembrar. Na agência de engenharia elétrica, mas não vou lembrar o nomezinho lá. Enfim, eu tinha feito o processo seletivo, né? Online, tinha uma etapa presencial. Aí eu fui lá. Aí eu fui fazer essa prova. Por lá, passei por Curitiba, visitei meus padrinhos e tal. Aí eu voltei para Belém, que de Belém ia para Marabá. Aí quando eu parei em Belém, aí eu conversei com eles, falei que eu queria trazer também o meu amigo, né, para vocês conhecerem e tal, tudo bem. Aí nessa outra viagem que nós fomos a Belém... Não, Rodinho. Nessa ocasião dessa sua viagem para Florianópolis, foi a que você já foi fazer a revelação. Antes disso, eu já tinha viajado 2 ou 3 vezes eu tô falando dessas viagens antes disso. A de Florianópolis foi a da revelação que você foi sozinho. Não, então, pois é. Então, antes disso, eu tinha levado você. É isso que eu tô falando. Que não foi nessa viagem de Florianópolis, né? Aí nessa viagem... Aí já tinha conhecido o Edilson, então, nessa viagem que a gente tinha feito antes. Que eu Inclusive, eu usei minha estratégia de cozinhar para eles. Eu cheguei seducência. Foi desse jeito. Usando as estratégias, né? Tipo, usando as estratégias de conquista e tudo mais. Aí sim, então já tinha levado você antes, já tinha conhecido o Edilson, acho que foi até com a Paty, né, que a gente foi, né? Um beijo, Paty, né? Um beijo, Paty, né, uma amiga nossa. Também. Sim, aí nessa viagem que eu voltei por Belém, que eu estava sozinho, aí eu me senti assim, não, agora eu devo ir lá falar para eles, né? Devo agora... conversar, né? Não gosto muito de usar a palavra me assumir, né? Eu falei, vou conversar com eles e colocar a situação.
Aí, antes disso, usei uma outra estratégia, né? Que é assim, como é que eu vou fazer? Eu vou chamar todo mundo e jogar a informação, ou eu vou pegando um aqui, outro aqui, falo pro meu irmão, falo pro meu outro irmão, falo, entendeu? Tu tinha que fingir que, de repente, tu tava com uma menina pros teus pais? Teve uma época, assim, que não fingi, mas teve uma época que me relacionei, sim, com Não, mas uma assim, moça. durante esse período, a mãe, Não. que geralmente mãe, você tá aqui, cobrando, né? Não, mas eu imagino que os meus pais já Já com a até anteninha. sabiam, sim, só que nunca tivemos a conversa, né? Sim, e sim. nesse momento eu queria ter essa conversa. Só que assim, eu imaginava uma coisa, mas aí eu não sabia se realmente... A proporção, é isso que me dava medo, sabe? A proporção que ia tomar, sabe? Aí eu usei estratégia assim, eu vou primeiro falar aqui com meu irmão, né? Depois eu vou falar com meu outro irmão, inclusive se tiver de boa com eles, eles vão até me ajudar, né? Me dar forças ali para ir falar com os meus pais, né? Enfim, eu vou usar até eles como aliados aqui, enfim. Pensei essa estratégia, né? Aí eu fui falar com meu irmão, né? Com o Jefferson, beijo Jefferson também. Beijo, Jefferson. Beijo, né? Eu fui falar com ele. Com a Priscila também. Priscila também, que é namorada dele. Compartilhe o episódio. Sim, com certeza. Aí eu fui conversar com ele e falei, né, com ele, falei que eu sou gay, falei pra ele que eu estou em um relacionamento, né, e que meu namorado é o Edilson, que eu já tinha conhecido. E ele ficou feliz, aí ele falou... eu sou a primeira pessoa que está me falando, eu falei sim, aí ele ficou muito feliz, né? Ele me deu total apoio, ele falou para mim que me ama do jeito que eu sou, que vai me apoiar em tudo. Nossa, foi uma conversa muito boa. Entre choros e risos, né? Sim, que aí, chega a ser incrível assim que eu não emocionante. chorei, mas ele ficou emocionado. Mas assim, eu fiquei emocionado, mas não chorei, né? Mas assim, foi muito importante para mim. Aí depois eu falar com o meu outro irmão, com o Genilson também, a gente teve... beijo Genilson também, para não ficar com E a Rayara também. E a Rayara também. Rayara também. Fui conversar com ele também, e ele também me deu todo esse apoio, né, e tudo mais. Aí eu falar com os meus pais. Aí nos meus pais eu falei assim, não, aí eu vamos lá para a cozinha, eu vou chamar os dois e a gente vai conversar. Foi o que eu fiz. Aí o que acontece? Eu tinha uma ideia de que o meu pai não aceitasse muito bem a situação, porque meu pai... Eles são católicos, né? Hoje em dia, eles não estão indo à igreja, mas assim... Mas teu pai é missionário, né? Meu pai é missionário. Qual a igreja de lá? Qual Igreja católica? Igreja Católica Apostólica Romana. Não. Qual paróquia? Qual... No PA, Paróquia São Vicente de Paulo. Era nessa paróquia. Ele foi missionário depois que fizeram missão lá, não foi? Não, ele participava lá. Das missões populares. Sim, mas assim, ele participou como coordenador de comunidade. Qual o nome dele? Gessivaldo. Pergunta se ele não me conhece. Eu fui missionário lá na época das missões de... Ah, tá. Tá aí, pai. Então, conhece o castelo? Pois é, você vai assistir esse episódio que eu vou mostrar pro senhor depois. Será? Eu não me lembro. Será que eu fiz alguma coisa errada? Agora eu fiquei com medo de lembrar do passado. Mas faz alguns aninhos. Faz muito tempo. Fica todo Pois é, o que mundo acontece? Meu pai... A minha mãe sempre foi da igreja, né? Sempre foi. E meu pai não tem... Desde que eu me lembro de quando eu era criança, eu não lembro dele ser da igreja tanto quanto minha mãe. Aí depois minha mãe levou ele pra igreja. Aí depois ele ficou muito de igreja, né? Meu pai ficou assim, bem... ficou bem assim, ligado à igreja, bem religioso, né? Então, ele tinha expressado algumas opiniões, né? Numa época... Mais radical. Isso, mais radical. Então, eu estava preocupado em relação a isso. Essa reação é o que eu estava imaginando, só que foi totalmente contrário. Não, eu me surpreendi. O que é engraçado, Gerlon, é que eu não sei se é consenso, mas normalmente mulher tende a ser mais religiosa que o homem, mas quando o homem vai para a igreja parece que o negócio bate mais forte. Olha, com meu pai foi assim. Qual é? Não sei se com todos, que acontece. mas com meu pai foi assim. Mas aí, o que acontece? Depois o meu pai, ele saiu da coordenação, saiu de alguns grupos de igreja, mas assim, ele ficou como missionário porque meu pai gosta muito de ir pro interior,
Ele gosta muito de... Que é justamente Ele é uma fazer pessoa- as é maravilhoso. Ele é uma missões. pessoa muito Missão amorosa. é Aí ele é gosta uma de ter das esse contato com as experiências pessoas. Sim. eu acho que mais fantásticas que eu já tive na Sim, minha e ele vida. gosta muito, ele é realizado nisso. uma coisa e eu assim que- fico muito feliz. E a gente Por dá essa apoio situação. por Fico isso. feliz dele ainda conseguir fazer. Eu acho que a última Sim. missão que eu fiz foi em 2010. Desde lá já faz uns aninhos. Mas é um negócio que eu sinto falta. Ele faz engametar, né? Sim, geralmente é encametar. Aí tá, aí chamei pra conversá-los lá na cozinha, né? A gente tem uma mesa lá grande, enfim. Aí foi o que eu falei, olha, eu sou gay, estou em um relacionamento, vocês conhecem ele, que é o Edilson, é meu namorado. E, na verdade, eu fui pra lá pra Marabá para ficar com ele. Também para trabalhar, né? Mas isso foi uma consequência, mas essa era a minha ideia. Aí eu olhei pro meu pai. Aí meu pai falou assim, e tu acha que eu não sabia disso? Gerlon, tu é gay, tu acha que eu não sabia disso? Meu filho, eu te amo do jeito que tu és. Sempre te amei, sempre vou te amar e vou te apoiar em tudo. Nossa, quando ele falou isso, Aí eu fiquei chocado. Eu fiquei extremamente chocado, porque eu achei que ia acontecer o contrário. Não, Eu quero que o senhor fale palavras horríveis pra mim aqui agora, me expulse de casa, enfim, né? Como assim? Então eu fiquei chocado. Acho que eu não consegui disfarçar tanto. Não consegui disfarçar, literalmente vamos não ser consegui. sincero, todo pai sabe. Sim, Alguns não querem assumir ou não aceitar, mas todo pai sabe. Sim. Aí a minha mãe, eu sempre fui mais próximo da minha mãe, né? A gente sempre teve uma ligação um pouco maior. Mas eu senti... Ai, porque o meu pai Ligação sempre... Pai, eu amo embrionária. vocês dois, tá? Mas... Igualmente. Porque ele é ciumento. Meu Deus, Aí, e meu pai é uma pessoa, ele é muito, muito amoroso. Nossa, meu pai ama muito, meu pai, ele é muito amoroso e sempre demonstrou isso pra gente, sabe? Aí a minha mãe já ficou mais assim, meu filho, tá bom. Aí já minha mãe já não ficou ali no processinho dela, porque eu imaginei que ela que fosse dar mais apoio, né? Mas não, aí meu pai me deu mais apoio, assim, pelo que eu senti, né? Será que de repente foi aquele sentimento, meu neto, de Já era. mãe? Pode ser também. Pode ser. Mas aí ela já tinha o Porque neto. mas ela tem que fazer uma iniciativa que vocês podem trazer um neto para ela. Sim, Sei por lá. isso que a gente Não dá diz que... spoiler. Corta essa. É por isso que, assim, a gente fala de processo. Cada pessoa, cada situação, tudo foi um processo, sabe? Então, assim, eu escolhi esse processo, conversei com ele e falei, olha, eu quero seguir essa estratégia, sabe? Para que a gente pudesse resolver, né? Mostrar, se expor de uma forma que ninguém, assim, ficasse, como posso dizer, esquisito, ficasse uma situação complicada, constrangedora, sabe? Então, assim, cada um tem uma sua forma, né? Por exemplo, uma amiga nossa já teve uma estratégia, tipo, não, eu vou lá e vou falar e tal, não sei o quê, a pessoa vai ter que aceitar. Aí, cada um tem uma sua estratégia, mas eu achei que não ia funcionar comigo, essa estratégia. Assim, a gente conhece a nossa família, sabe como é que cada pessoa funciona. Às vezes precisa de uma coisa mais enérgica, às vezes uma coisa mais, assim, branda. O importante é entender que não existe uma receita Isso. para que esse processo evolua, né? A única coisa que a gente tem que saber é aprender a nos conhecer e também a ter um olhar mais sensível com o outro, né? Sim. Sim. E como o objetivo, além de você ficar com teu grande amor, é constituir uma família, nada mais agregante de a família do passado ficar com a família nova. Sim, né? exatamente. E é essa coisa que tonifica a relação. Sim. E foi, e assim, e deu muito certo, né? Graças a Deus, a terra deu muito certo. E quando eu falei que era o Dá Edilson... vontade até de cantar. Olhos nos olhos. E, inclusive, quando eu falei pra eles que era o Edilson, o meu namorado, que eles já tinham conhecido, né? Que já tinha ido lá em casa. Aí meu pai ficou muito feliz. Meu pai, nossa, eu gosto muito do Edilson. Ele é uma ótima pessoa e tal. E a minha mãe também, né? Gosta muito dele. Todos eles gostam muito, inclusive, do Edilson, né? Então, esse foi o processo. Aí depois
né? A gente foi meio que ali, como posso dizer, afinando mais o nosso relacionamento, o Edilson e eu com eles, né? Aí teve um momento que a gente já foi para lá, já agora como namorados, ficamos lá na casa deles. E foi assim, todo o processo foi ainda está em andamento, mas assim, hoje em dia está muito melhor. Hoje em dia a gente tem uma relação muito boa, os meus pais, né? Minha família com o Edilson e eu. E assim, graças a Deus deu muito certo, sabe? Essa nossa relação. E o meu pai gosta muito de Edilson, né? E eu gosto muito dele. Seja assim. Que eu não imaginei também que meu pai fosse gostar tanto dele quanto eu gosto. Vocês estão oficiais, assim, no papel? Já aconteceu todo o cerimonial? Ou vocês estão... Ou estou dando spoiler? Meio que deu, mas... Veio a criança... Meio que deu. Minha mordaça. Ela tá demais. Segure ela, que ela tá demais, tá dando muito spoiler. Assim, a gente tá noivo, né? Não, porque eu fiz assim, a gente tá noivo. A gente tá em processo, assim, a gente tem a... Como é o nome daquele papel que a gente tem? União estável. A união estável. Ok. Só que a gente vai oficializar com o casamento mesmo. Ok. União estável já não conta como casamento? Mas eu não aceito isso, não. Não foi por isso que eu saí da casa dos meus pais. Não, assim... Legalmente ela Legalmente sim. Legalmente sim, mas a gente quer converter para casamento. Sim. Isso. Sim. Porque eu não aceito. Mas Menos que... E aí? E seu pai? Tá. O processo foi, assim, um pouco mais complicado no sentido assim... porque eu acho que, primeiro, os evangélicos são mais assim, né? Mais fervorosos, assim, mais enérgicos, né? Mas, assim... Visceral, né? E, assim, e principalmente os meus pais, enquanto líderes, né? Da igreja, a assembleia, a missão, que é a mais tradicional e tudo mais, né? Mas, assim, eu sempre reconheci neles amor. Não é porque, assim, são os meus pais e tudo mais, mas, assim, eles realmente são pessoas amorosas. Até na questão do ministério deles, eu vejo... O pai dele é missionário, o papai, ele é pastor, só que ele é pastor, assim, que visita as famílias para entender o que está precisando, o que está faltando, como as famílias... Já estou imaginando, assim, um Natal, as famílias chegando, seu pai, a mãe dele, o pai... Então assim, no primeiro ano que nós... A gente não se assumiu, mas assim, foi revelado, né? A gente fez um Natal em casa, e geralmente assim, na minha casa, pelo menos... A minha mãe falou assim, o que vamos fazer esse ano? Aí eu elaborava o cardápio, vamos fazer isso, e eu fazia as compras, e aí eu meio que dava o direcionamento, vou fazer o peru, aí a família me ajudava na logística, mas assim, eu que cozinhava e dava o direcionamento, né, do que seria feito. Quando eu estou com o Gerli e tudo mais, aí teve essa ruptura nesse sentido, que a minha família... A mamãe, inclusive, foi uma das que falou assim, eu preciso de um tempo para processar, entendeu? Conversou com ele, chamou ele, inclusive, já o conhecia e tudo mais. Aí ela falou assim, até que, naquele momento ela não tinha condições de conversar, mas que ela ia processar. Isso. A minha mãe, ela é muito racional, assim, nesse sentido. É uma característica dela, assim. Eu admiro muito, inclusive, por isso. Aí, assim... mãe, a gente vai fazer o Natal aqui em casa e tudo mais. Aí convidamos os nossos pais, toda a família, nossos pais, nossos irmãos. Aí, no caso, a tua família veio no Ano Novo, né? Sim, eles vieram no Ano Novo. Porque aí ficou estabelecido assim, a minha família ia no Natal e a família dele vinha no Ano Novo, porque a casa também era desse tamanho. A casa era pequena. Aí, assim, em Marabá, isso. No primeiro ano, foi a minha mãe, os meus irmãos, a Raquel e o Ederson, um beijo pros dois. A Elaine também, a esposa do meu irmão. E o Edson conhece, né? Que trabalha aqui. Né? Conheço. E... enfim, quem não for... E o meu sobrinho Lorenzo. Beijo, Lorenzo. Beijo também, Lolo. O Davi não tinha nascido. Beijo, Davi. Mas assim... Aí, assim, o meu pai foi o único que não foi nesse Natal. Do ano 1, digamos assim, né? Não... Aí eu entendi. Não, tudo bem. Aí fizemos o Natal. Aí no ano seguinte... O meu pai já compareceu, entendeu? Aí, quer dizer, o processo dele foi o processo dele e a gente foi respeitando e tudo mais, entendeu? Serviço de portas abertas.
E hoje em dia, o papai, assim, por exemplo, semana passada, a gente precisou viajar, aí eu ligo, a gente tem 3 filhos, na verdade, já, 2 gatos e um cachorro, T'Challa, Willy e o Kakashi. Beijo, meus filhos. Aí, assim, quando a gente precisa viajar por alguns dias, aí eu ligo pro papai, que mora em Marabá, ele vem e fica cuidando dos nossos filhos enquanto a gente viaja. O papai é desse jeito. E o papai também, se for lá em casa, ele vai te oferecer várias vezes se tu quer uma tapioca. Ele toda hora. Temos que marcar pra ir em Marabá. Quer uma tapioca, tu quer almoçar o quê? Vou preparar aqui e tal. Tu quer um suco Eu falo pra ele e tal. que vira um hotel lá em casa, porque assim, o papai, ele cozinha. Aí tu fala assim, eu quero comer tal coisa. Ele vai lá, faz. E ele lava a louça. Ele é desses. Limpa toda a cozinha e lava a cozinha. louça. Maravilhoso. Tô precisando me sentir numa família assim. E detalhe, ele fala assim, que lá em casa ele se sente assim, tranquilo. Não que ele não se sinta tranquilo na casa dele, então, mas assim, ele se sente bem lá em casa, entendeu? Até ele fala assim, chama tua mãe pra lá. A sua mãe é um pouco mais resistente, assim, de viajar, porque ela tem um negócio lá dela também, ela não gosta muito de deixar, assim. Mas todas as nossas famílias visitam nossas casas, aí nesse ano, primeiro final do ano, os pais deles foram lá conosco. Só teus pais, né, que foram. Foi só meus pais. Conheceram Marabá, a primeira vez que eles foram. E a mãe dele, ela é festeira. Se ela passa assim, passa uma pessoa... E assim, na véspera, iam pessoas visitar-nos. Aí se ela... Vem aqui passar a virada do ano aqui, não sei o que, conosco. Porque pra ela, assim, quanto mais gente, melhor. O evento vai ser de sucesso se tiver mais gente. A gente falou assim, dona Helena, mas onde é que o povo vai sentar, não sei o quê. Ela não quer saber disso, ela quer o senta povo. bem aí, pega um... Não, a gente dá um jeito, não sei o quê. E eu sou muito assim, de logística, assim. Vai todo mundo ficar confortável, não São sei o quê. 7, tem que ter 7. Aí um joguinho. E ela não, vem aí o pessoal e a gente dá um jeito. E ela já veio passar o Sírio aqui pro lado de cá? Não. Porque como católica, né? Tem um evento do Sírio em Belém e dá, porque em períodos distintos, Dá pra vir o Mas Sírio daqui, nessa, para esses períodos, não deu para eles virem, até porque eles trabalham, né? Ela trabalha, meu pai também. Então, assim, geralmente quando dá é quando eles têm uma folga, ou quando é férias, ou quando é final de ano. É o final do ano que já é uma coisa... geralmente é final de ano. Descansar é mais fácil. Que aí a gente tem tempo para recebê-los, né? E eles têm um tempo para vir ver a gente também. Aí já vieram todos, só falta o Genilson. Até a Rayara já veio. Genilson, para com isso. Sabe Resistente, Genilson. que é engraçado? Você falou do um ano pro seu pai aceitar. Eu tive quando eu conheci a família da minha esposa no Natal, certo? E foi uma das experiências mais legais que eu tive. A Carmen, acho que foi uma experiência traumática. Não foi traumático. Foi legal. Foi legal. Foi ameaçado de morte 5 Até que vezes. uma história dele vai entrar. Mas foi ameaçado 5 vezes de morte, mas foi legal. Nesse mesmo evento? Nesse mesmo evento. 5 foi legal. vezes porque, pela assim, mesma pessoa ou... A minha esposa, Quem não ela... ameaçou já tinha comprado caixão, né? Olha a história engraçada. Como foi muito engraçado. Quando a gente conta agora é engraçado. Quando você tá vendo no momento... mas sempre é assim. Mas eu nunca tive medo da morte. Então nunca foi muito de me... Meu Deus, olha ele. Na época, eu tava com uma vibe missionária. É contestado, tá? Coisa assim. Eu fui essa semana na casa dele. Tem um capnógrafo, não. Tem um oxímetro. Bem na batente, assim. Aí eu olhei do hospital, ela disse, não, Fernando, de 5 minutos... Ele vai lá, né? Verificar a saturação dele. Então, pra quem não tem medo de morte... é uma coisa, passar mal eu não quero. Tem diferença quer morrer subitamente. Não, morreu. Ele quer ser arrebatado. O problema é você ficar para dar trabalho para as pessoas que estão vivas, né? Não, mas então, se for, quem te ama não vai considerar isso um verdade. trabalho. Não, aí, adorei. Coloca na descrição do vídeo. Isso. Aí eu achei uma boa frase, adorei. Hoje no meu dia. Olha a situação. A minha esposa, ela era xodó da família. E ela ainda é, né? Não, eu digo era porque na época que a gente estava lá, tava todos os primos. Então tava os irmãos, ela tem 7 irmãos, estavam os 4 primos, não, mais alguns tios. Então, assim... A casa estava lotada. Estava lotada. Natal sempre foi tradicional lá. E aí, o que acontece? Todo mundo, assim, tirando o Teredo, que é o pai dela, que é baixinho, o resto é 1,70 m pra cima.
1,70m, 1,90m, 1,95m. Tem gente de 2 metros lá, tudo negão, gigante. E aí, ela me convida no Natal. Qual é a tua altura? Só pra eu ter uma... 1,65m. E o Castelo baixinho? E eu pique xixi. Vulgo pigmeu. Um hobbit, tu eres um hobbit. Literalmente, Sim. tem uma foto muito engraçada. Não sou ela também é baixinha. Só que ela é a única baixinha da casa. E aí, o que acontece? Ela foi me apresentando e a cada um que ia falando comigo, ia apertando a mão. Oh, que legal, tal. Quando a Carmen passava, se afastava. Ele disse, olha, se fizer merda, tem um caixão ali pra ti. Eita. Desse jeito. Aí ela me apresentou os 2 que eram policiais. Eles disseram, ó, nem teu corpo vão achar. Ai, chique. O pai dela disse sinceramente. Ele me chamou de... Tem um rato, cara. Qual é o nome do rato que ele usou o termo? Topo Gigio? Não. Gigi, essa foi... Ele me chamou... Não, é uma Já raça... meio que te entregou aí a tua idade, né? É uma raça de... Vai lá, deixa eu tirar a liga. É uma raça muito parecida com a Mucura. Entendeu? Aí ele... Mas era um personagem? Não, raça É uma mesmo. raça de... Literalmente Raça de rato, nem sabia que tinha isso. Pra mim era Também um não. branco, Ó, o hamster e o outro. Olha só, você, esse rato, querendo vir comer o meu queijo. Ixi, é metáfora. Eu tenho uma pesada. barra de ferro ali te esperando. Falou claramente, o Teredo sabe disso. E aí o que aconteceu foi desse jeito. Aí eu vi um primeiro Natal. Aí no segundo Natal eu já conheci o pessoal. No terceiro Natal, hoje, o pessoal me defende mais do que ela. A mãe dela gosta mais de mim do que da própria filha. São bastante. Olha, polêmica. É. Mas é aquela história. É sempre assim, família sempre dá dor de cabeça, sempre tem um período. E é difícil o pai aceitar. Às vezes talvez tenha sido até isso. O pai dela mesmo tinha aquela dificuldade de aceitar, pô, minha filha tá crescendo. Que é o que eu chamo de processo, né? É o processo. processo. Cada um tem um processo, cada situação tem um processo e é isso. Mas o Não tem uma importante é a fórmula. gente ser fiel a nós mesmos, entendeu? Porque assim, a gente poderia estar num contexto de fazer um teatro, fazer uma capa, entendeu? E aí, por fora, né, fazer assim, o que desse vontade, né? Ou, Sim, né? claro. Mas assim, a gente Como escolheu... muitos fazem. que eu não vou nem julgar, mas enfim. É aquela coisa assim, é tão libertador a gente poder olhar no olho da pessoa e falar, eu sou assim e eu não me envergonho disso, entendeu? É por isso que o Temos nome é orgulho, né? Justamente porque assim, pode pensar, mas você tem orgulho disso? Sim, porque assim, é algo que assim, nos oprimiu por muito tempo, né? Sim. E oprimiu a nossa comunidade por muitos anos, né? A gente tem até... as pessoas, eu até entendo, mas não concordo com algumas críticas que as pessoas tecem à comunidade, né? Assim, vocês são exagerados e tal, mas por outro lado eu fico pensando assim, tá, então a crítica das pessoas, da sociedade com relação à comunidade consegue ser maior com relação a vocês são exagerados, são isso, são aquilo, do que de repente as taxas de mortalidade Sim. estão aí, ou então quando nós nos deparamos com alguma notícia. E assim, as pessoas não se chocam, mas aí quando é algo assim que não tá matando ninguém, não tá prejudicando ninguém, as pessoas querem se indignar com isso. Então, para mim, é hipocrisia. Aham. A hipocrisia é quando o teu discurso não está alinhado com a tua Quanto à prática. realidade. Entendeu? Isso é verdade. Posso só fazer um parênteses aqui, que aconteceu acho que foi essa semana. Teve a morte dos caras do submarino. E no mesmo dia da morte dos caras do submarino, eu estava lendo uma notícia sobre uma capitã inglesa, que ela resgatou 50 imigrantes que estavam vindo da Síria. Aí eles naufragaram, ela resgatou, levou para Inglaterra e ela está sendo processada por causa disso. Sim. E ninguém falou. Quer dizer, os milionários fazem merda e se matam, vira mídia. 50 pessoas pobres, né? Desconhecidas, anônimos, certo? São resgatados e por causa da pessoa resgatar eles, que foi uma situação de salvar pessoas, Isso, salvar vidas, né? ninguém fala disso. É um negócio que chega a ser revoltante. E, ironicamente, são sociedades ditas cristãs, né? Se a gente for levar... Assim, eu já fui professor de escola bíblica por muitos anos. Então, assim, eu não vou dizer assim, eu domino, eu conheço, mas assim,
eu realmente, eu estudei, eu li tudo mais e ministrava sobre isso. E principalmente, o meu foco sempre foi Jesus, assim, o discurso de Jesus e a prática dele, né? Sim. E assim, no discurso de Jesus, ele não tem passagem relatando sobre a questão da sexualidade de ninguém. Ele não fala sobre isso, ninguém. entendeu? Mas, por outro lado, ele fala sobre a questão do rico, da relação do rico e do pobre. Que o rico é um desequilíbrio social. Para que um bilionário exista, precisam que existam muitos pobres para sustentar um meio de vida, assim, grosseiramente falando, mas no final das contas é isso. Aí, assim, então, eu sou cristão, eu me digo cristão, né? Mas aí, quando eu me deparo com uma situação dessas, eu não consigo sentir nada, porque são pessoas pobres, são pessoas, assim, que para mim são descartáveis, né? Então, o que a gente tem que ver é isso. Eu acredito, eu não estou cobrando nada de ninguém, da sociedade, então, mas assim como a gente passou por um processo, as nossas famílias passaram por um processo, a sociedade tem que entender também que ela precisa também passar por esse processo. E o processo só vem a partir do incômodo, entendeu? Porque, por exemplo, assim, pra gente era incômodo não poder dizer a verdade no sentido assim, de ser quem nós somos abertamente, claramente e sem vergonha nenhuma. Então, a nossa mudança veio a partir de um incômodo. A nossa família mudou o posicionamento a partir de um incômodo. Então, assim, eu acho até válido as pessoas olharem assim, por exemplo, a parada, por exemplo, olhar e não concordar com alguma. Mas, assim, é preciso que aquilo ali incomode de alguma forma para que a mudança aconteça, entendeu? Porque, por exemplo, a gente vê na década de 90, reportagem, até eu vi na internet, eu não vi, não tenho nem idade para ter visto, mentira. Mas, assim, a gente viu uma reportagem, assim, sobre a mortalidade da população homossexual. Aí, passava nas ruas perguntando assim, o que você acha sobre isso e tal? Eu acho que tem que matar mesmo e tal. Tipo assim, as pessoas falando abertamente, sem nenhum constrangimento sobre isso. Isso, aqui, a década de 90, foi um dia desses, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que é muito espalhafatoso, não sei o quê. Quer dizer, então, pra ti, é muito mais grave a pessoa ser espalhafatosa do que a pessoa morrer. Credo. Entendeu? Estamos versando sobre a vida das pessoas, por mais assim, que não, você não faz parte da comunidade, mas assim, somos seres humanos. Eu vou falar uma coisa que de repente vocês podem me corrigir, né? Eu sou velha, eu tenho 48 anos. Nossa, nem parece. Não parece. É a liga. Olha, a liga tá funcionando. Depois me passa aí, pode colocar essa liga. É hora de assumir idade? Não, eu quero assumir para que eles entendam. Então, eu convivi num mundo muito pluralizado, tanto no aspecto religioso, quanto nas minhas condições de olhar o mundo diferente. Meu pai era negro, minha mãe era branca e tudo, pobres e assim por diante, né? Então, eu me sentia muito feliz na comunidade gay como um todo, quando era gay, lésbica e simpatizante, porque me incluía como pessoa que aceita, quer, vibra, tá entendendo? Aí, de repente, quando tiraram e performaram, eu fiquei assim, tipo, nossa... Mas tem o mais ali, tu pode ser o mais. Então, e aí meu espaço como pessoa que aceita, que luta, que atende pessoas, foi uma das primeiras na minha unidade básica de fazer o treinamento. Eu fiz o treinamento no Senai, né, do nome social, e eu apliquei na unidade básica que eu estava fazendo. Eu mandei um cartaz que eu estava fazendo com uma amiga minha, que é também do movimento, né? Eu disse, tá certo, me corrige alguma coisa, se eu escrevi alguma coisa. Porque existe um palavreamento diferenciado, né? Aí ela disse, não, então vai fazer isso? Eu digo, eu vou. E quando eu atendia a clientela, né? O público LGBTQIA+, tinha um campo no SUS, que é o nome social. Eu disse, tá aqui, eu chamei pelo seu nome, mas existe um outro nome que você gostaria? Porque quando eu coloco o nome social, ele sobressai, ele coloca em cima do nome normal, né? Aí ele disse, você pode fazer isso? Eu disse, eu posso. Aí, isso fazia com que eu me sentisse aceita quando colocava os gays, lésbicas e simpatizantes. Eu dizia, eu sou aderente à causa. Né? Mas quando excluíram e colocaram
as classificações, isso. Eu me senti assim meio que abandonada, fora da carrocinha, sabe? Aquele cachorro que fazia parte do todo, do acolhimento, e de repente caía assim. E agora? Não, então, mas aí você faz parte, continua fazendo parte, só que agora tem uma visibilidade maior para as outras pessoas. As pessoas que eram invisibilizadas. Aí, porque assim, até a questão de protagonismo, né? Porque, por exemplo, assim, tem a questão, uma discussão sobre o pronome neutro, por exemplo, né? Que assim, pra mim, eu posso dizer, não concordo porque não me diz respeito, entendeu? Se eu sou um homem cis gay, então... Mas assim, eu tenho que entender que eu não sou o centro do universo. Você tem que entender isso, você não é o centro do universo. Existem outras pessoas que estão convivendo aqui. E essas pessoas, elas têm que ser contempladas, entendeu? Porque, assim, a partir do momento... Por exemplo, se a gente sair aqui na rua, nós, enquanto homens, talvez a gente não tenha aquela preocupação de, eu vou ser estuprado aqui. Mas talvez a mulher, muito provavelmente, andando sozinha numa rua escura, ela tem essa preocupação. Então, eu não posso dizer, eu acho que não precisa ter medidas que protejam a liberdade da mulher de vir numa rua escura. Mas, assim... Se não me diz respeito, então, no mínimo, eu tenho que ficar calado. Sim. No mínimo, é o mínimo. E outra coisa é, tipo assim, eu defender a causa, concordar e talvez lutar, né, em prol disso, né? E assim, você está contemplado, continua contemplada, porém, assim, tem pessoas, assim, que realmente precisam desse protagonismo, assim, até para serem vistas. Até por políticas públicas, por exemplo, no IBGE não tem ainda essa leitura sobre essas siglas, quem é trans, quem é cis, né? As outras formas de existir, né? Então, o importante é isso, né? E assim como eu falei no início, tem uma coisa que eu não abro mão, eu respeito, mas também não posso ser hipócrita de não respeitar, né? Então, em primeiro lugar, eu tenho que respeitar, né? Meu marido, dizendo, completando um formulário, ele disse assim... E agora, o que eu sou, hein? É porque tem lá cis, e cis é diferente. Eu disse, olha, cis é heterossexual, não sei o quê. Aí ele disse, agora eu sou cis. Eu digo, porque são nomenclaturas diferentes. Sim. Por exemplo, eu me lembro que em 2012, o português do Brasil sofreu as modificações. Sim. Então, a gente também... Aí tem gente que, assim... eu tenho que defender a língua portuguesa porque, meu amor, a língua tem que... Eu já estou sendo debochado, né? A língua tem que servir o indivíduo e não o contrário. Não é a gente que tem que servir a língua portuguesa. A língua portuguesa nem é nossa. A língua portuguesa vem lá da Europa, entendeu? Então, tipo assim, ela que tem que nos servir, não o contrário, entendeu? Então, assim, ela, assim como a sociedade, ela é dinâmica e ela muda, a nossa língua tem que caminhar junto comigo. Imagina só, a gente vivendo de um jeito e a nossa língua estagnada lá atrás. Entendeu? Então, e essas pessoas que defendem, eu tenho até minhas dúvidas se elas realmente estudam a língua. Olha lá, vamos lá. Né? Porque tem que ser a língua, a norma culta, né? Aí tu vai ver a pessoa, não é nem o caso, é só preencher o saco. É só ranço, entendeu? né? É só ranço. É. E assim, é aquela coisa, se você não quer mudar, você tem esse direito, entendeu? Mas aí você também pode ficar para trás e você também pode cair numa situação que não é muito desejada. Como, por exemplo, antigamente era plausível a pessoa ser racista, a pessoa ser homofóbica publicamente. Hoje em dia o buraco poderia ser muito mais embaixo, inclusive, mas assim, o negócio está mudando. Então, assim... eu nasci não sei o quê. Meu amor, se você tem inteligência, você é um ser humano que tem inteligência, então mude, entendeu? Mude porque o negócio tá caminhando, entendeu? É isso. Isso, no mínimo respeito, né, gente? No mínimo que é por lei, né? E eu não tô pedindo respeito, eu não tô pedindo que ninguém me aceite. Isso. A única pessoa que deve me aceitar foi o meu noivo agora, entendeu? Mas assim, não quero me aceitar. Eu ia falar um palavrão agora. Não faço. Não posso. Aí, eu me segurei. Então, dane-se, entendeu? Porque eu não tô pedindo nada a ninguém. Uma coisa que eu exijo é respeito. E assim, você vai ter meu respeito também. Não precisa nem pedir. É natural para mim respeitar o outro. Ai, gente, é lindo, é polêmico, é sofrido, porque eu já tive entre quatro paredes na frente de algumas pessoas que falaram sobre como é o caminhar da autoaceitação, porque tem um caminhar da autoaceitação. E o caminhar da autoaceitação claro, diferente de pessoa a pessoa, mas o que é comum, imagina, é que é dolorido. Sim, né? Porque extremamente. a gente vive nessa sociedade
machista, patriarcal e tudo mais, heteronormativo. Então, a gente, né, não se vê inserido, né? Então, a gente se sente um estranho, a gente sofre bullying nas escolas, a gente sofre violência, discriminação. Vem a reclusão, a exautomutilação. E morte, né? Que infelizmente é o que culmina, né, em muitos casos. Tanto morte violenta quanto o próprio suicídio, né? Sim, que também. A gente mesmo, enquanto gays, né? Quantas vezes a gente já não pensou em desistir? Sim, né? Sim. E pessoas que desistem, porque, né? vem milhares de coisas pesando na cabeça. Bum. E é crescido desse parâmetro que você acabou de sinalizar. E você, pai missionário, pai pastor, né? Envolto à espiritualidade arraigada dentro de casa. E assim, a gente entende que, por exemplo, para eles é difícil, é complicado, mas com certeza pra gente foi muito mais complicado, porque a gente tá aqui, ó, a nossa pele. Entendeu? Obviamente. E assim, eu parabenizo para vocês por, de repente, terem toda essa vontade de ter uma vida, né? E apesar disso tudo, assim, a gente se sente privilegiado. Pelo menos eu me sinto privilegiado, assim, no sentido de ter uma pessoa que me apoia e vice-versa, entendeu? Enquanto a gente entende, a gente já tem uma independência financeira. Você tem 40 anos, já sou independente financeiramente. Forte da idade. Eu soltei aqui. Aí, assim... Mas assim, se for... que eu não sou a única marruca. O meu... Tá puxando daqui também, o meu. Acho que o clipe tá bem aqui. Tá aqui, ó. Por isso que eu tô usando o chapéu que tá prendendo Eu coloquei aqui. o cabelo. Aí, assim, quando a gente vê, assim, pessoas, assim, vulneráveis economicamente, socialmente, né? Aí, imagina, se pra gente é difícil, e foi difícil e tá sendo difícil, imagina pra essas pessoas. Então, assim, força pra essa galera, né? Entendeu? A gente sabe assim que não é todo mundo que pode simplesmente falar assim, eu sou assim e acabou, essa é a minha verdade. E assim, eu digo para eles, se orientem com as pessoas certas, porque tem estratégia, tem que ter estratégia. Isso. É uma estratégia de sobrevivência. Isso, exatamente. Entendeu? Tem inteligência. Tem inteligência que o negócio, um dia a gente vai conseguir viver mais tranquilo, entendeu? Isso, verdade. Presente? Sim. Agora que ele tá com esse presidente que ele chegou, ele tá ensegueirado com isso. Tá curioso. Porque é um dos meus filmes favoritos. A gente imaginou. Esse presente aqui, que a gente quer deixar aqui, né, pra você, a gente trouxe. É o que representa o Edilson e eu, porque a gente gosta muito desse filme. Versa muito sobre a nossa história. Versa muito sobre a nossa história, né? Reflexão. E eu, particularmente falando, né? Foi feito pelas irmãs Wachowski, né? Que foi a criadora do Matrix, que é um dos meus filmes favoritos. Né? Elas são o filme 1, né? Porque os outros não... Elas são irmãs que já foram irmãos, né? Isso. No Matrix eles eram irmãos. Sim, né? isso. Eles não tinham feito a transição. Isso, transicionaram. Ele faz parte da cúpula nerd do Senai? Quem? Ele também? Não sei. Olha a camisa dele. Não conheço. Nunca conheci essa cúpula. Olha a camisa deles. Então, assim, aí a gente queria deixar, inclusive, aqui com vocês, né? Oh, meu Deus. O filme é V de Vingança. É um filme que a gente gosta muito. Vamos lá, vamos buscar ele assim. Mostrar um pouquinho. É do nosso acervo pessoal, Isso. né? E vai continuar aqui com vocês. Olha, gente, super indicado, tá? Assistam, reflitam. Assistam, muito bom, reflitam. Eu vou assistir. A HQ é melhor que o filme. A gente tem... A gente tem. A gente tem Mas geralmente é isso, né? A versão impressa geralmente é melhor do que... sim. Não, Geralmente. Eu gosto mais do filme 300 do que HQ 300. Porque ele é todo cult, aí ele vai Mas lá... pra mim... com ele nesse sentido, eu gosto mais do filme também. Às vezes acontece. Mas esse filme, particularmente, eu gosto muito dele. Eu gosto como ele foi construído, desenvolvido. Eu gosto muito da Natalie Portman, né? Que é sempre maravilhosa. Que é sempre maravilhosa, né, Natalie? Tem alguns filmes ultimamente que dela não foi muito... Totalmente. Não, eu sou pró Mas ela é ótima. Então, a gente quer deixar para vocês com muito carinho, né? Obrigada. É algo que nos representa, a gente gosta muito e acho que tem muito a ver com tudo que a gente conversou aqui. Símbolo do anarquismo. Sobre resistência, né? Sobre resistência. Exatamente. E aí, nós deixamos para esse público maravilhoso a presença desses dois anônimos que vieram
somar. Deixa eu fazer parte da família de vocês. Porque é uma família gostosa, né? Deixa a gente ser irmãos de laços espirituais e tudo, né? Porque é assim que eu compreendo a totalidade desse evento. Tá? A gente se encontrou para que a gente possa fazer a corrente do bem. Né? Comungar, e hoje vocês contaram um pouco da história de vocês para que lá atrás, né? Lá do outro lado da internet, pessoas dizem que possam estar sofrendo aquilo que vocês já sofreram, né? Dizendo assim, mas existe luz no final do Sim. E existe parceria, existe amor, existe cumplicidade, Existe. né? E é tão lindo. Independente verdade. que seja o gênero, sei lá o quê, mas é tão lindo quando a gente vê isso. E o sonho de constituir uma família é muito gostoso. Então, né? meninos, só para a gente poder finalizar, a gente sempre pede que o pessoal deixe uma frase, uma reflexão. Aí, como somos duas pessoas, 2 frases, 2 reflexões diferentes aqui, tá bom? Vamos lá, vocês decidam entre vocês. Eu tenho, na verdade, uma palavra, não é uma frase. Respeito. É isso, entendeu? Acho que se a gente tiver... Eu pediria amor, mas aí, como é uma coisa assim que a gente é tão complicada, é uma experiência que eu tenho ainda, da gente, em sociedade, viver em amor. Mas assim, se a gente ainda não está no nível ainda do amor, vamos cultivar o respeito, porque eu acho que está faltando muito, né? A questão do respeito. Exatamente. Mas aí eu já tinha pensado na questão do amor. Sim, o respeito, né, como algo básico, né, gente, que a gente tem que cultivar, a gente tem que exercitar e fazer com que, a partir do respeito e toda uma construção, né, de afetividade, a gente consiga chegar no amor, né? Porque ultimamente a gente está vendo tanto o ódio ganhar espaço, né, discursos que... né, e práticas que estão prejudicando outras pessoas, que muita gente esquece, né? De que a outra pessoa merece respeito, merece amor, merece um acolhimento. Então, eu quero deixar isso, né? Que a gente nunca deixe de pensar na questão do amor. Que a gente comece com respeito, comece com os laços de afeição com as pessoas e chegar no amor. Né? Que inclusive é o que Jesus pregava, né? Vamos amar o próximo. Mas já chegou evangelizando. Já chegou evangelizando, nós... Glória! É a filosofia que eu sigo, né? Então é isso. Eu deixo essa mensagem aqui para vocês. Então, para vocês, meu forte abraço, mas eu deixo a última palavra pro meu companheirinho aqui. Pessoal, não esqueçam, eu sempre lembro disso, nós somos anônimos, mas nós não fazemos caridade, então se você quiser patrocinar o canal, quiser estar aqui com a gente, faça uma Sim, força, gente, vamos lá. Ajude a gente. E o pessoal que está assistindo, por favor, compartilhe, curta, comentem, certo? Nós vamos estar com o chat ao vivo lá, respondendo as perguntas de vocês. Então, perguntem aí no chat também. Faça essa mensagem que é composta de luta, de garra, de união, de luta, né? Chegar a vozes, as vozes que também estão verificando que o objetivo dela é isso, é ter também o seu parceiro, sua família, ter sua história, ter seu amor, sua felicidade e ter, sobretudo, respeito. Vamos fechar aqui com tchau dos meninos, deem tchau. Tchau, gente, foi um prazer estar com vocês. Tchau, gente, até mais, pessoal. Até a próxima. Falo o beijo do gordo, beijo da gorda. Até. E fechou. Ficou legal.